Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja convosco. Olá, eu sou Lucas Neto, servo do Senhor Jesus, separado para o Evangelho de Deus. Bem-vinda e bem-vindo a mais um culto racional, Palavra do Senhor. Um culto dedicado e consagrado ao nosso Deus. Um culto em que nos apresentamos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Vamos então dar início ao nosso culto racional, Palavra do Senhor. Por gentileza, abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 20, versículos 17 ao 28. Diz assim a palavra do Senhor. Enquanto estava subindo para Jerusalém, Jesus chamou em particular os 12 discípulos e lhes disse: Estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, para que zombem dele, o açoitem e o crucifiquem. No terceiro dia ele ressuscitará. Então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, e prostrando-se, fez-lhes um pedido. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu: Declara no teu reino estes meus 2 filhos, que se assentarão um à tua direita e o outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus: Vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse: Certamente vocês beberão do meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Jesus os chamou e disse: Vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos continuar na presença do nosso Deus agora em oração, porque este é o momento de falar com Deus. Este é o momento de ouvir a voz do Senhor. Ó Eterno, Pai, Filho e Espírito Santo, nós estamos na Tua presença neste instante, onde estamos a prestar à Tua pessoa um culto racional. A Ti toda honra, toda glória, todo o poder. A Ti, Senhor, o nosso reconhecimento do Teu senhorio, do Teu presidir sobre as nossas vidas. A Ti, o reconhecimento de ser o nosso Salvador, o nosso Senhor. Quão bom é estar na casa de Deus. Quão bom é ouvir a Tua palavra, Senhor. Quão bom é ter uma plena comunhão contigo.
Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, para que não venhamos a perder nenhum momento de comunhão, de adoração, de cantar louvores a Ti. No dia de hoje, Senhor, em que prestamos este culto racional, nos concede a iluminação do Espírito Santo, o entendimento, a compreensão desta mensagem, para que ela atinja a nossa alma, a nossa consciência, o nosso ser, e venhamos a praticar, Senhor, a Tua vontade, expressa na palavra, que é santa, que é sagrada, expressa nas mensagens que o Senhor realiza através dos Teus profetas. Nos dá, Senhor, hoje um culto racional de alegria, de satisfação, de amor ao Teu ser. É no nome de Jesus que nós oramos com fé. Amém. Glória ao Senhor. O tema do culto de hoje, este culto racional, Palavra do Senhor, tem como título O Último Cálice. Vou repetir, o tema do nosso sermão de hoje tem como título O Último Cálice. Este texto de Mateus, capítulo 20, versículos 17 a 28, texto lido, traz em seus primeiros versículos a predição do próprio Senhor Jesus sobre a sua prisão, condenação, maltratos, crucificação, morte e ressurreição em Jerusalém. Expondo aqui, neste momento, Jesus, o plano de salvação para toda a humanidade, na pessoa do Salvador e Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Jesus, da sua própria boca, fala aos discípulos, caminhando para Jerusalém, sobre o plano de salvação da humanidade, que era a morte de Cristo na cruz do Calvário e a sua ressurreição ao terceiro dia. Na sequência desta caminhada, Salomé, mãe dos filhos de Zebedeu, no caso os filhos Tiago e João, apóstolos de Jesus, aproxima-se de Jesus com seus filhos e, prostrados diante do Senhor, após a pergunta dirigida por Jesus a ela sobre o que ela queria, ela interpela-o dizendo: declara, Senhor, no teu reino, que estes meus 2 filhos se assentarão, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Diante deste pleito, Jesus declara coletivamente aos apóstolos que eles não sabem o que está sendo pedido a ele, ao próprio Senhor Jesus. E faz a seguinte pergunta a todos que ali estavam: podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Os apóstolos, respondendo ao mestre, disseram que poderiam sim beber do cálice que Jesus beberia. Porém, mais uma vez, não tinham uma plena compreensão do que Jesus dissera, beber do mesmo cálice. Pois imaginavam possivelmente que Jesus estava a falar de que se tratava de uma ceia a ser realizada no paraíso, e não a taça do sofrimento, ao qual Jesus iria beber, enfrentando o martírio na cruz, como já havia predito no início do diálogo com
os seus discípulos. Na sequência deste diálogo, Jesus diz que certamente os apóstolos beberiam do seu cálice. Porém, afirma que não cabe a ele, ao Senhor Jesus, determinar um assentar-se à sua direita ou à sua esquerda, mas sim ao nosso Pai eterno. E que o mais importante para o reino de Deus não é o assentar-se no lado direito ou esquerdo do Senhor Jesus em seu trono. Não é ter um cargo. O mais importante é servir. Servir e servir. Para ser o primeiro no céu. Não uma condição de hierarquia ou de reconhecimento, mas que o servir, servir e servir é a essência do cristianismo. E que ele, o próprio Senhor Jesus, disse que ele não veio a este mundo para ser servido, mas para servir, consolidando então a sua missão de dar a sua vida para o resgate, ou seja, a salvação da condenação eterna de muitos. Então Jesus estava falando aqui que a sua missão no servir era dar a sua vida na cruz do Calvário para a salvação da humanidade, numa composição de perdão dos pecados, perdão dos nossos pecados, perdão dos pecados de toda a humanidade. E isto através do derramamento do sangue do Cordeiro que tira todo o pecado do mundo. Mas em todo este diálogo que aqui nós resumimos, neste texto lido do sermão, tem um ponto neste diálogo que suscita uma importante reflexão, que é sabermos o que significa beber o cálice que eu vou beber, dito por Jesus. Na realidade, Jesus disse, ou perguntou a eles: podem vocês beber o cálice que eu vou beber? E todos eles responderam: podemos. O que significa então este cálice? Que cálice é este referenciado por Jesus? Certamente, e agora eu desejo que você preste bem atenção no que eu vou falar, ou dê mais ênfase de atenção ao que eu vou falar daqui para frente. Certamente este cálice era a taça de sofrimento predita por Jesus no início de sua conversa com os discípulos, simbolizada pela sua condenação, pela sua morte, pela sua crucificação e morte, e muito mais importante do que tudo que nós falamos até agora, a ressurreição do Senhor ao terceiro dia, que tipifica a vitória sobre a morte. Tudo isto para a salvação da humanidade. O cálice que Jesus estava a se referir era exatamente esse. E nesse sentido, Jesus, ele foi para a cruz e ali deu a sua vida por cada um de nós, para que perdoados fossem os nossos pecados, redimidos dos nossos pecados,
obtemos então a salvação e a vida eterna por meio da ressurreição de Cristo. João capítulo 19, versículos 28 ao 30. Ouça com atenção esta palavra. João 19, 28 ao 30. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Jesus aqui estava na cruz, nos seus últimos momentos de vida. Então, vou repetir aqui o versículo 28, diz: mais tarde, sabendo que então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nela. Colocaram a esponja na ponta de um caniço de sopo, uma espécie de esponja, e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o seu espírito. Jesus, na cruz do Calvário, sabendo que o plano de salvação da humanidade na cruz estava para ser concluído em alguns minutos, através da sua morte, ele disse: tenho sede. Porque, dados os sofrimentos, Jesus, a perda de sangue, pelos seus ferimentos, ele estava desidratado. Os soldados romanos deram a Jesus uma mistura de água e vinagre. Porque talvez muitas pessoas interpretam isso como uma maldade. Dar vinagre a Jesus, na realidade, era uma mistura de água e vinagre, muito utilizada por eles mesmos, ou seja, pelos soldados. Eles mesmos tomavam essa mistura de água e vinagre para debelar a sede. E para Jesus, além de debelar a sede, as diversas dores que ele estava a sentir, a qual eles acondicionavam, esta mistura de água e vinagre, eles acondicionavam em um cântaro, que em seu formato geométrico tinha duas asas verticais, com uma base alta, feitas então, este cântaro era feito de metal, geralmente o bronze ou a prata, muito assemelhado, este cântaro, com o formato de um cálice. Então, quero dizer que quando Jesus diz: tenho sede, e os soldados retiraram essa água misturada ao vinagre de um cântaro, uma espécie de uma taça, com formato muito parecido de um cálice, este é o último cálice que Jesus bebeu. Porque ele já tinha realizado a ceia do Senhor, anunciando então também a sua morte. Mas o último cálice que Jesus bebeu foi essa esponja embebida com água misturada ao vinagre, ao qual este último cálice simbolicamente se referia como sendo a sua prisão, a sua condenação, os seus maltratos, a sua crucificação, a sua morte
e a sua ressurreição ao terceiro dia em Jerusalém para a salvação da humanidade. O último cálice significou a salvação, a minha salvação, a sua salvação, a salvação da humanidade. Porque daí a pouco, depois desta esponja embebida numa mistura de água e vinagre, Jesus expirou e entregou o seu Espírito a Deus, consumando então a salvação da humanidade. Eu espero que até aqui você tenha entendido o que Jesus fez por você, o que Ele fez por mim, o que Ele fez por toda a humanidade. Êxodo capítulo 2, o versículo 7 e o versículo 12 e 13 diz assim: passem então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Aqui é o episódio das pragas do Egito, a última, em que o Senhor vai determinar a morte dos primogênitos de todos os homens e os animais do Egito para livrar o povo de Israel da escravidão face à resistência de Faraó. Então Deus ordena que os israelitas passassem nas vergas da porta o sangue de um cordeiro, para que o anjo, ao ver este sangue, vamos dizer assim, na verga da porta, saber que ali estava uma família que temia a Deus. E com isso as pragas do Egito não iriam de forma nenhuma atingi-los. A mistura da água e vinagre foi dada ao Senhor pelos soldados romanos, como nós lemos no texto anterior. E ela foi dada embebida num isopo. E o que é o isopo? É uma espécie de esponja, a mesma utilizada para passar o sangue do cordeiro nas vergas das portas das casas dos israelitas no Egito. E essa esponja foi levada à boca de Jesus na ponta de uma lança. Ou seja, este aqui é o mesmo tipo de isopo utilizado pelos israelitas nas vergas das portas, como já mencionei. Nas vergas das portas de suas casas, quando eles eram escravos no Egito. E isto foi com o intuito de livrá-los da morte, que é ao ver o sangue do cordeiro nas vergas das portas, nenhuma praga atingiria os habitantes daquela casa, sendo então poupados de uma sentença de morte.
E aqui eu quero dizer para você que este último cálice, o cântaro com água e vinagre, foi bebido pelo Senhor Jesus através de uma esponja, um sopro, em que poucos minutos depois ele iria consumar o plano de salvação idealizado pelo Pai Eterno. Jesus ali realizou a salvação da humanidade, de toda a humanidade. A sua salvação, a minha salvação. Hoje, eu quero que você preste atenção no que eu vou falar agora. Hoje o Espírito Santo te apresenta o último cálice que Jesus bebeu, simbolizado pelo cântaro e pela mistura de água e vinagre, que significou a prisão, a condenação, os maltratos, a crucificação, a morte e a ressurreição de Jesus ao terceiro dia na cidade de Jerusalém. E como já falei, para a minha salvação, para a sua salvação, para a salvação de toda a humanidade. Jesus, depois de beber um pouco desta mistura de água e vinagre no isopo, na ponta do anança, ele disse: está consumado. E com isso curvou a cabeça e entregou o seu espírito a Deus. E como Jesus perguntou aos seus discípulos, aqui no versículo de número 22, podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Olha a pergunta de Jesus. Podem beber vocês o cálice que eu vou beber? Eles responderam: podemos. É hora agora da sua resposta. Beba do último cálice de Jesus, dizendo a Cristo que você pode beber do mesmo cálice de Jesus. O último cálice, como fala, ou como diz o tema do nosso sermão de hoje. Entrega a tua vida a Jesus. Hebreus capítulo 9, versículos 14 ao 15 diz: quanto mais então o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte. De modo que sirvamos ao Deus vivo. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna. Vou repetir. Para que os que são chamados, recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. Beba do último cálice de Jesus, dizendo a Cristo que você pode beber do mesmo cálice de Jesus. Porque a pergunta dele foi: podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Quero dizer que beber do último cálice não significa morrer como Cristo morreu, ou beber uma mistura de água e vinagre. Beber do último cálice significa o que o apóstolo Paulo disse na carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20.
Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. É muito lindo isso, o que o apóstolo Paulo escreveu na carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, que é profético para você e para mim. E que nós devemos dizer a mesma coisa. E quando falamos isso, nós estamos bebendo do cálice que Cristo bebeu. O último cálice. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Eu vou repetir, para você guardar no seu coração. Meditar sobre isto. Fui crucificado com Cristo. Glória a Deus. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Seja hoje um crucificado para o mundo. Rejeite esses valores do mundo que são contrários à vontade de Deus para a sua vida. Coloque Cristo para viver em você e não você viver segundo a sua vontade, mas viver segundo a vontade de Deus. Viva pela fé no Filho de Deus, Jesus Cristo, porque foi Ele que te amou e te ama e entregou a sua própria vida por você, por mim, por toda a humanidade. Você ouviu o que Jesus disse na palavra de hoje? Você compreendeu o que Jesus disse na palavra de hoje? Reflita sobre a palavra de Deus que você ouviu e compreendeu. Obedeça ao chamamento do Senhor. Entrega a tua vida a Jesus. Ó eterno Deus Pai, Filho e Espírito Santo, como é bom ouvir a tua palavra. Não queremos, ó Deus, saber de discussões, de ideologias, de pensamentos humanísticos, porque todos estes são falíveis. Queremos ouvir a palavra da salvação. Queremos ouvir sobre Jesus. Queremos realizar a tua ordenança máxima, que foi a de pregar o Evangelho de Cristo em todo o mundo. Não estamos, ó Deus, preocupados com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã pertence a Ti. Que és onipotente, onisciente, onipresente. Não queremos saber do dia de amanhã porque confiamos em Ti. Porque Tu és o nosso pastor. E de nada teremos falta. Porque o Senhor preenche em tudo o que o nosso coração deseja. Tu colocastes, ó Deus, como disse o pregador, o rei Salomão em Eclesiastes, que o Senhor colocou a eternidade no coração do homem. Isto é o desejo de viver para sempre. Mas que o homem não conhece em toda a sua plenitude os desígnios de Deus.
e que isto é revelado segundo o teu mistério, a tua palavra, os teus profetas que falam. Hoje veio uma mensagem, Senhor, profética, o último cálice. O cálice que Jesus bebeu, estando na cruz do Calvário, para consumar o plano de salvação da humanidade por amor. Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus é o Deus, o único Deus, que transforma, restaura de verdade a vida de quem está sofrendo. A vida de quem não contempla absolutamente nenhuma luz. A vida de quem está aflita, angustiada e que precisa da salvação, da libertação. Vá ao encontro, Senhor, desta pessoa que ouviu esta palavra e que ela, de forma voluntária, espontânea, com alegria, entregue a sua vida a Ti e tenha a experiência de viver contigo, para assim ser salvo, salva e obter a vida eterna contigo no céu. É no nome de Jesus que nós oramos com fé. Amém. Chegamos ao final do nosso culto racional, Palavra do Senhor. Nossa missão, pregar e ensinar o Evangelho de Cristo. Mas, sobretudo, viver de verdade o Evangelho de Cristo. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória é de Deus. Até o nosso próximo culto racional, Palavra do Senhor. Isto, se Deus permitir.